E existe mais de 2.000 combinações de TDAH só do subtipo desatento. Por quê? Porque nós temos 18 critérios, né, que vão compor ali os critérios diagnósticos do TDAH. Nós temos 9 critérios para ênfase do subtipo desatenção, 9 critérios para a ênfase do subtipo hiperatividade. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mas existe um componente que é complexo demais, que tem uma variável imensa, que é o sujeito. Não é porque ele faz parte de um quadro de transtorno, como o caso do TDAH, que todo mundo que tem TDAH vai ser igual. Não. Eles vão apresentar, às vezes, questões assim parecidas, né? Comportamentos parecidos. Mas pessoas com TDAH também são diferentes, porque cada uma vai ter, né, vai sofrer o prejuízo daquela alteração em um grau, em um nível, cada uma tem as suas próprias experiências pessoais, então cada sujeito com TDAH é único. Se a gente fosse pensar em combinações, eu estava lendo esses dias um livro que fala sobre pesquisa, né, com TDAH, e existe mais de 2.000 combinações de TDAH só do subtipo desatento. Por quê? Porque nós temos 18 critérios, né, que vão compor ali os critérios diagnósticos do TDAH. Nós temos 9 critérios para ênfase do subtipo desatenção, 9 critérios para a ênfase do subtipo hiperatividade. Mas a gente pode ter sujeitos que são predominantemente desatentos, sujeitos que são predominantemente hiperativos, sujeitos que são do subtipo combinado, que apresentam em grande intensidade sintomas tanto desatentos quanto hiperativos. E o que acontece? Cada um deles pode variar os sintomas entre si. Então, em análise combinatória, quem é da área das exatas, não é meu caso, gente, em análise combinatória, isso vai dar mais de 2.000 possibilidades de sintomas combinados. E aí a gente pega um sujeito, e aí a gente pega cada experiência de vida, aí a gente pega os níveis e as intensidades em que cada sintoma aparece, a gente tem aí infinitas possibilidades de comportamento, né, do TDAH, de necessidades. Por isso que é tão importante que a gente entenda do desenvolvimento humano, por isso que é tão importante que a gente entenda o que é marco de desenvolvimento, o que está abaixo do marco do desenvolvimento para aquela faixa etária e o que é o transtorno. Que quando a gente entende o que é o transtorno, a gente passa a ver o sujeito com outro olhar. A gente passa a entender que a criança que é TDAH, ela não é hiperativa porque ela quer. Ela não para sentada na cadeira dela porque ela é mal educada. Ela não sai correndo porque ela não gosta de você. Ela não fala antes de você terminar de falar, ela não te responde antes porque ela não quer te ouvir, porque ela não quer falar com você. Mas porque ela tem um transtorno que altera os níveis de percepção dela, que alteram as funções executivas dela e vão alterar esse centro de controle inibitório, vão alterar essa capacidade de tolerância. O TDAH, ele se torna intolerante por quê? A pessoa que tem TDAH, por conta da impulsividade. A impulsividade e a hiperatividade, seja ela mental ou física, ela vai gerar uma intolerância. Isso faz parte ali dessas emoções que estão interligadas. Então a gente precisa compreender a fundo, né, o desenvolvimento dessas crianças, compreender quando é um transtorno, quando não é, que também tem isso, a gente tem que saber diferenciar, porque o transtorno ele vai prejudicar a criança mesmo quando ela não tem nada a ganhar com aquilo. Agora, uma birra é quando a criança tem alguma coisa para ganhar com aquilo. Então a gente tem que ter esse olhar bem cauteloso, bem técnico para diferenciar o que é um transtorno do que não é um transtorno. No caso do TDAH, os sintomas do transtorno são desatenção, hiperatividade, impulsividade. Esses são os critérios diagnósticos. E aí, dentro desses critérios, a gente tem 18 sintomas, né, que são específicos para o TDAH.
tá? Que são específicos ali para o TDAH, que vão delimitar a esfera na qual essa criança ela tá enquadrada, se é mais predominante desatento, se é mais predominante hiperativo, se é do tipo combinado, que ele tem as duas bases ali prejudicadas, né? Tanto a hiperatividade quanto a desatenção, tá? Isso é muito importante pra gente saber.